Olá, olá. Então, hoje eu estou aqui para apresentar para você um deck. Já tem, não é muito tempo, né? Um pouquinho que eu estava querendo trazer esse deck aqui para apresentar para vocês. Eu já trouxe o tarô das bruxas, né? Acho que dois tarôs das bruxinhas para vocês. E esse acho que é o terceiro tarô das bruxas que eu trago para fazer resenha aqui. Então, a gente vai comentar a resenha completa, onde eu vou apresentar, falar dos pontos positivos, aquilo que me impressionou positivamente, aquilo que eu não achei, não gostei, né, do deck e tal, não achei tão interessante, poderia ser melhorado. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir, dizer para você que tem várias playlists aí no canal, tem muito material que você pode explorar de resenhas de decks. Eu apresento carta a carta, comento as cartas, tem playlist dos arcanos menores do tarô, arcanos menores, métodos de tiragens, consultas ao vivo, interativos, resenhas de livros. Então tem muito material aí para você explorar. E se tem algo que você gostaria de ver aqui no canal sobre o tarô, dentro de uma abordagem voltada para o autoconhecimento e terapêutica, coloque aí nos comentários. Você pode me seguir também lá no Instagram, tem o meu link aí direto para o Instagram, onde eu faço muitos interativos lá também. E antes de começar, coloque aí o seu like, né? E também, se você não é inscrito, eu te convido para se inscrever no canal e acionar aí o sininho das notificações para que você seja notificado todas as vezes que eu subir um vídeo, para que você possa estar acompanhando a gente e vivendo essa magia do tarô juntos. Então, sem mais delongas, vamos lá ao tarô prateado das bruxas. Então, pontos, eu gosto de começar pelos pontos negativos, porque se eu escolhi apresentar o deck aqui, esse deck normalmente tem mais pontos positivos. Se eu resolvi comprar esse deck, ele tem mais pontos positivos normalmente, né? Mas tem sempre alguns detalhes que a gente gosta de comentar. Então, o primeiro deles, que é um tema das cartas, né? De algumas editoras talvez mais livres ou menores, eu não sei, talvez não tão, que não se dediquem exatamente à produção de decks de tarô, como é o caso da editora Luiz Carabel. Então, por alguma razão, essas editoras não dedicam tempo, investimento em fazer uma boa caixa. Então, as caixas, essa ainda não é a pior, não, porque ela ainda tem uma caixa, ela ainda dá para durar um pouquinho, ela abre assim, não é tão difícil de abrir, mas é um material de baixa qualidade, é uma caixa grande, assim, essa ainda tem essa vantagem de trazer, muitas estão vindo assim agora. Antes, eu vou mostrar uma outra para vocês que é diferente. De vir uma outra caixinha com as cartas. Aqui vem um livro, então as cartas são colocadas aqui, o livro, e é isso. Aqui tem uma carta solta, que é a carta falando um pouco do que é o deck, né? São cartas de apresentação, mas esse é o verso da carta. Então, são caixas frágeis, olha para isso. São frágeis, são pouco práticas. Para quem é tarólogo, vai entender o que eu estou dizendo, né? Que a gente gosta de caixas assim, ó. Eu vou dar dois exemplos aqui de dois decks. Esse já tem a resenha dele aí no canal. Olha, gente, que caixa maravilhosa. Aqui você tem as cartas, e olha que esse deck, as cartas são grandes. Você tem um livreto, onde fala de carta por carta. Você tem uma caixa que é fácil guardar, é prática. Você quer ler a carta, abre ali a caixinha, tira logo as cartas e o livrinho está aí, se você quer consultar, ou um livro à parte, que o livro não venha na caixa, que venha colocado à parte para você colocar na sua estante, consultar quando você precisar, porque às vezes o livro é até em outro idioma diferente do seu e nem sempre vai servir, né? Então tem vários modelos de caixas. Olha essa aqui. Olha, super prática, gente. Essa aqui não tem um livretinho, porque é o tarô original de Rider-Waite. Tem até um livretinho, sim. Tem um pequenininho aqui. Olha que caixa super prática para carregar. Então, eu tenho vários modelinhos de caixas que são maravilhosos. Essa vem um livretinho também, com todas as explicações. Ó, tem uma fitinha para você. Então, assim, tem uma outra caixa grande que eu tenho também, que também é melhor. Ó, papelão, grossa, dura. Aqui vem um livro e aqui as cartas. Mas olha como essas caixas grandes dificultam. Aí tem que tirar aqui as cartinhas. Não é prático.
E olha que essa é uma boa caixa, essa daqui do Tarô Místico dos Sonhos, que tem a resenha dele aí também no canal. Então, primeira crítica é essa caixa, sabe? Esse material, gente. Poxa, poxa, será que o custo seria muito maior investir numa caixa metade desse tamanho aqui, de melhor qualidade? Os tarólogos agradeceriam. Então, ponto negativo para aqui para a caixa, tá bom? O livro já bacana, porque é um livro, esse a edição está em português, e esse livro tem uma coisa que é rara, que é as imagens grandes, coloridas. Olha, e as dos arcanos menores são imagens pequenas, coloridas. Aí sim vale você ter um livro grande para você estudar, você olhar como se você tivesse com as cartas na mão e olha só os arcanos maiores com palavras-chave. Então assim, aí sim é um livro bacana, né, para se ter em português. Então normalmente muitos tarôs, alguns eu espero entrar numa edição em português para poder ter o livro. Então aqui tem alguns métodos de tiragens, né? Poucos, mas tem aqui alguma coisa no final das cartas. Aqui, ó, tem alguns métodos. Esse tarô, em particular, ele vai falar é um tarô que tem uma visão pagã, ou seja, ele não tem representações tanto de uma simbologia cristã ou católica. Ele vai falar de iniciados em conhecimentos herméticos, né, em ordens de conhecimento mais sagradas, né, mais fechadas e mais antigos. Então ele não tem essa. Então vamos falar um pouco por isso que é dos bruxos, né? Os bruxos estão ligados ao paganismo. Então as imagens, os textos vão falar dessa jornada do iniciado, inclusive a carta do louco, ela já começa com essa imagem, o iniciado. O iniciado aí no caso da arte das bruxas, mas o sentido, a disposição, os símbolos utilizados de uma forma mais geral, a sequência das cartas, os naipes e tudo, o significado geral, ele se assemelha muito ao tarô de Rider-Waite e Pamela Smith. Ele se baseia em Rider-Waite, embora traga essas pequenas nuances que vem trazendo essa iniciação das bruxas, né? Então, um livro aqui bem bacana, tem alguns textos nesse livro que eu gosto muito, de algumas colocações, visões, eu achei interessante o livro, eu acho que vale você adquirir esse deck também pelo livro, o livro eu gostei bastante. Eu gosto dos livros de tarô, de ter vários, e gosto que o deck acompanhe o livro, porque explica melhor a simbologia daquele deck em particular, assim como amplia a nossa visão, né? A mim ter decks diferentes de tarô, decks é um maço, né? Um maço, um conjunto, um maço diferente de tarô, de diferentes artistas, a mim ajuda muito a ampliar a leitura, a visão, a percepção daquele deck, as imagens, não aprofundando mais ainda naquele arquétipo. Então vamos lá, as cartas. Vamos falar um pouquinho do material das cartas. Então, primeira coisa, o fundo bacana, porque ele é totalmente reversível para pessoas que gostam de jogar com cartas invertidas. Então esse é um ponto positivo. O ponto negativo, o que eu não gosto. Olha para isso, ó. Gente, para eu fotografar essas cartas, para fazer uma leitura online nossa, e dispor a luz para que não haja reflexo e o reflexo interfere na leitura da imagem para a pessoa que está assistindo, porque eu estou olhando aqui para a carta, mas a pessoa que está assistindo do outro lado, ela está vendo a imagem, aí olha só os reflexos, né? Dificulta. Então, o que que acontece? Algumas dessas editoras, elas trabalham com papel, às vezes, não é um papel superior, é um papel um pouco mais barato, provavelmente. Então, eles precisam aplicar muitas camadas de verniz. E esse verniz realmente arranha, com o tempo a carta não fica com aspecto tão bonito. E eu gosto mais das cartas foscas, eu acho mais artísticas, mais estéticas, assim. A estética das cartas foscas me agrada mais, né? E esse detalhe. Mas eu gosto aqui o fato de não ter bordas, porque a imagem ela reverbera, assim, ela toma maior o espaço do que quando é fechada por uma borda. E a imagem fica um pouco maior. Eu gosto de cartas grandes, de ver bem a imagem, o desenho, a arte da carta. Então é isso. É,
os arcanos, eu vou sempre falar, quando eu compro, quando eu adquiro um tarô, não quer dizer que eu goste de todas as cartas, ou que eu aprecie o deck como um todo. Provavelmente alguma carta me chamou mais atenção, eu vi em algum lugar aquela carta, fui pesquisar que tarô que era aquele, que deck era aquele, e me chamou a atenção, e às vezes eu adquiro um deck porque eu fico impressionada com uma ou algumas cartas. E, e esse foi o sentido de eu ter adquirido esse deck, porque algumas cartas me chamaram a atenção, gostei, né, da leitura e o livro também muito bom. Então, vamos à apresentação das cartas agora. Eu vou apresentar carta a carta. Eu vou fazer um comentário com algumas cartas, outras não. Mas o que eu te digo é, se você achar que está muito longo, acelere um pouquinho o vídeo para você ver as imagens. Se achar que está muito curto e quer ver melhor as imagens ou passar muito rápido, aí você mexe na configuração de velocidade do vídeo. Então, aqui nós temos o louco. Olha só, lá no fundo da imagem você vê a árvore que seria, poderíamos dizer que é a árvore da vida, né? O eclipse. A gente tem o sol, a carta do louco, na verdade, original, a gente tem de Rider-Waite um sol brilhante, né? Que é o início, o louco é uma carta bastante solar, enquanto que nessa carta não é uma carta solar, é uma carta de um eclipse. Então existe um mistério aí na jornada que vai ser iniciada para o bruxo. Mas é interessante, não deixa de ser interessante. Vê a figura humana lá no fundo aqui, ó, bem aqui pequenininha. Aí, as figuras todas dos arcanos maiores, com exceção do louco, elas vão ser apresentadas de uma forma estática, em cima de um pedestal, como se realmente fosse uma figura, uma escultura, uma apresentação de uma escultura. É uma representação estática de uma organização, de um símbolo, vamos dizer assim. Então, aquela cátedra quer puxar um destaque, né, para aquela figura. Então, aqui a gente vê o mago, parece uma figura feminina, porque é um tarô prateado das bruxas, então a gente pode ver várias figuras femininas também, né? A lua aí bem representada no mergulho no universo da intuição, da ligação com a alma, com as fases da vida, com esse aspecto lunar, do inconsciente, e o estudo, né? Que é da imperatriz desculpe, do mago, né? Olha só, aqui eu já cometi um ato falho, porque eu confundi essa carta com a carta da sacerdotisa. Aí eu volto aqui a ficha, tá? Então, o mago, ele é representado aqui como uma figura feminina, mas parece muito com a carta da sacerdotisa, essa carta, muito mesmo, não com a sacerdotisa dele, olha para cá a diferença, mas com a representação mais usual da carta da sacerdotisa. Então, a gente tem aqui a mão sempre voltada para o alto, mostrando que a minha inspiração vem do alto e eu manifesto essa inspiração no plano material. Então, já começando por aqui, é uma carta bem diferente das cartas que a gente vê do mago, que são cartas muito expansivas, muito yang. Aqui a gente vê uma carta quase yin, mais introspectiva, né? Embora tenha uma iluminação aqui, um jogo de luz, mas evoca muito a suma sacerdotisa. Então há que se ter cuidado, né? Atenção no momento, porque a simbologia pode confundir um pouco você. Mas ele já começa aqui, né? Com a carta do louco, que também é a carta solar, lembrando que é um tarô das bruxas. Aqui não, ele já respeita bastante a simbologia clássica da suma sacerdotisa, né, com ela dentro de uma gruta, o manto, a proteção, o símbolo do chapéu aí da lua, as três fases da lua, da deusa Ísis, o pé aqui na água, a gente vê bem o livro ainda não aberto. Aqui no Mago, o livro está totalmente aberto, quer dizer, a realidade está manifesta, está em manifestação. Aqui não, aqui há uma interiorização. É claro que quando a gente compara as duas cartas, a gente vê que essa é mais solar, essa é mais solar e essa aqui é uma carta mais lunar, né? Então, assim, comparando, mas se a gente tira essa aqui da comparação, essa daqui já parece mais a sacerdotisa. Mas é muito bonita essa sacerdotisa aqui. Essa foi uma das cartas que eu conhecia há muitos anos já, há muito tempo, muito tempo. Eu tenho um estudo em um aplicativo que vinha essa carta. Eu falo, nossa, que suma sacerdotisa tão expressiva. E aí eu fui atrás, né? Olha só, aqui a gente vem com a imperatriz,
mostrando sempre aqui a questão dos coelhinhos, da fertilidade, né, a águia também, é o símbolo as cores que são utilizadas, uma carta bem solar, né, de Vênus, deusa Vênus, né, a jovem aí, o vermelho ele mostra essa vitalidade, essa energia física, essa energia corpórea, a gente vê que já é uma carta mais solar. A imperatriz, aqui a gente vê o imperador, com toda a sua força, representado no trono dele pelo tarô clássico. Aqui a gente tem o carneiro, o símbolo de Áries, né, que representa o imperador. A gente vê que já é uma carta solar também. E aqui vemos eles colocarem como par o sumo sacerdote, a carta 5, como um par da imperatriz. Agora olha, da imperatriz, desculpe, da sacerdotisa. Agora olha que interessante. Ele coloca na base da carta alguns representantes dos elementais. Então, as ondinas, as salamandras, os gnomos e os elfos, né? As fadas e os elfos, mostrando essa transmissão do saber, né? Esse ensino do saber. Talvez, só que ele é um mestre, ele é um professor. Normalmente, as cartas quase sempre aparecem com figuras para as quais ele está transmitindo o conhecimento. Essa aqui mostra mais uma posição. Ele olha de frente para você, mas falta o elemento de para quem ele está transmitindo. Aqui a gente vê aqui os amantes, os enamorados, né? Bacana a questão das etnias, da união das etnias, né? Que os enamorados falam muito nisso, a união dos opostos. E essa aqui é bem interessante. Essa é uma das que eu achei bastante interessantes, que é o carro, que é também você vê os opostos aqui, né? Como é que ele faz esse jogo, a mulher negra com a veste branca, o homem branco com a veste negra, e a união, a condução, um bebê que nasce dessa união. Então, esse lidar com os opostos, né? Como se o bebê fosse responsável por essa união, de certa forma. Então, mas o livro, são esses detalhes no carro numa carta tão diferente como a carta que a gente costuma ver, um condutor numa carruagem conduzindo o cavalo branco e um cavalo negro, falando do instinto, da espiritualidade, da união das emoções, do controle sobre o universo material, o universo espiritual. E a gente vê uma leitura assim, aqui você vê bem contemplado o aspecto da união dos opostos. Mais outros aspectos nessa carta e você vai precisar ir no livro para poder ver o que o autor traz para a gente, para poder explicar um pouco essa diferença de apresentação desse arcano do carro. Aqui a gente vê já a força, que eu acho que já mantém um pouco, embora ele não mostre a face normalmente é uma moça, uma mulher com aspecto bem delicado, que se mantém aqui ao lado da fera. Aqui a gente vê a face sendo encoberta, quase como se houvesse uma integração, como se agora não dá para revelar muito a face, porque ela já provavelmente já internalizou, já integrou a sua fera interna, né? Então mostra essa conexão aqui com a natureza, é como se estivesse admitindo a natureza é parte de mim. O eremita, que a gente já conhece, o velho sábio. Aqui a roda da fortuna. A roda da fortuna é interessante ver a apresentação mostrando as deusas, né? A roda da vida, a deusa adolescente, a deusa mulher adulta e a deusa anciã. Os 3 ciclos, as 3 fases da vida, né? A impermanência. Essa outra carta aqui é muito interessante também, ela se lembra a carta do carro, mas a gente vê aqui a deusa da justiça, lidando aqui com a questão da dualidade, né? A gente vê ela fazendo, soprando ali, realizando a sua magia, como se tivesse soprando um bem, algo sem olhar, né? A quem ela está defendendo, vamos dizer assim, a imparcialidade da justiça.
Essa eu acho bem interessante, eu gosto dessa carta, que é o dependurado. Esse momento de uma posição do yoga, né, o asana da yoga, mostrando essa interiorização, esse momento de se colocar de cabeça para baixo mesmo, em introspecção para ver a vida de uma outra perspectiva e não tomar decisões baseadas no ego. Aqui a morte, também acho bem bonita essa carta da morte. Embora a gente vê aqui a transmutação da lagarta para a borboleta, essa lua, esse sol ainda nascendo, esse manto aqui, como algo se foi, né? Algo se foi, dando espaço, abrindo espaço para uma transformação. Mas eu gosto desse manto vazio aqui em cima, sem nenhuma figura, porque muita gente, se ele não mostrasse o manto vazio, só a borboleta e a lagarta, ele está falando da transmutação, a transformação. E a morte, ela não é só renascimento. Muita gente fala de renascimento, ela é também morte, finitude. Então, no momento em que ele coloca um manto aqui, um intervalo entre a lagarta e a borboleta, se pressupõe que há algo que termina para que nasça algo novo. E a morte é isso, é o término, é a despedida, é a finitude. Aqui a gente tem a carta da temperança, que é bem interessante. Aqui ela traz, olha, uma ave e aqui regando uma flor, né? Trazendo a união entre o que vem do alto e a terra, os dois elementos. É uma simbologia bem interessante também. E essa daqui, que é interessantíssima. É difícil uma pessoa, um iniciante, uma pessoa que nunca leu o tarô, olhar essa carta e entender essa carta, o que ela significa como diabo. Você vai precisar de um conhecimento maior para entender que aqui a gente tem aspectos relativos à sombra, aquilo que está espelhado, aquilo que eu vejo, nem sempre, né? Nem sempre é aquilo realmente que está expresso. Eu preciso reconhecer a sombra, não reprimir a sombra, mas olhar a sombra no espelho. Esse é o diabo. Estou só fazendo alguma palavra, tecendo algum breve comentário para cartas muito diferentes, né? Porque o diabo com esse espelho, com a árvore seca, aqui refletida, dá muito para se falar, né, gente? Dá muito para se falar. Mas só para a gente ver que tem algumas cartas bem diferentonas. Eu gosto desse aspecto, assim, meio que minimalista. Acho interessante também. Aqui a gente tem a torre. Essa foi uma carta que essa é uma das que eu, assim, ainda não senti não sei, eu não me identifiquei tanto com essa carta, que tem um ninhozinho, tem um passarinho que é tomado por um raio, aqui não sabe se ele vai embora, o raio chegou e acabou com o ninho, destruiu o ninho, o que que acontece ali, né? Essa eu não é uma das cartas que eu sei que tem um sentido, que a gente faz a leitura, evoca a imagem, mas assim, eu não me identifiquei muito. Essa eu já achei interessante, a ligação, a conexão com o espiritual, que traz bem a carta da estrela. A fé, a esperança e essa ligação de que existe algo maior, maior, que nos convoca, né, à transcendência, a experiência da transcendência. Então, acho que essa daqui está bem. A lua, trazendo novamente, é como se fosse lá a suma sacerdotisa, que se levanta mostrando o seu poder, né? A deusa Ísis, novamente aqui representada pela lua, o universo da magia, da intuição, poder do feminino. E essa aqui é interessante também, essa eu gosto, porque bem minimalista, ela quase mostra um fênix. Você vai ver aqui na fumaça, como se fossem figuras fantasmagóricas se elevando, né? Então é o renascimento aqui, né? É da matéria, do cubo da matéria, esse é o momento de se elevar. E aqui esse pássaro evocando essa libertação do mundo material, como se fosse um fênix. E aqui vem o sol, quase como se fosse o deus Apolo. E ele usa o sumo sacerdote e a suma sacerdotisa como o sol e a lua, né? Só que agora eles estão assim, como se assumissem aquele elemento.
Aqui nós temos a carta do mundo. Olha que bonita essa carta. A criança com o idoso de mãos dadas. A árvore também que nasce, uma nova árvore a partir daquela árvore que já está completando o seu ciclo, né? A vida que sempre se renova, sempre termina e sempre recomeça. Acho bonita essa carta. Pronto, e aí nós terminamos os arcanos maiores e olha que observe que a gente começa com o louco, com a árvore também. O início do ciclo da vida, né? E a gente conclui os arcanos maiores também com a árvore. E agora a gente vai para o naipe de paus, os bastões. Esse eu não vou comentar muito, não tem muito o que comentar, só vou mostrar as cartas para vocês, se tiver alguma que eu possa comentar. O 2 de paus. Para quem já conhece o tarô, vai conseguir ver logo, fazer uma correlação, né? Esse, como é, desculpe, tarô de bruxas, sempre vem os gatinhos. Tá mudando aqui a temperatura e aí eu começo a espirrar. Vamos lá. Aqui nós temos, olha que bonita essa carta, o 4 de paus, a celebração. Como se aqui você avançou. Aqui você estava decidindo avançar, pensando, planejando como avançar. Aqui você avança, olha para adiante, expansão. E aqui se celebra esse avanço, né? É a carta das bodas também, a 4 de paus. E acho interessante esse aqui, esse 5, porque o 5 de paus normalmente é uma carta de conflito, é uma carta de competição, é uma carta de divergência. E aqui, nesse tarô das bruxas, olha só que interessante, entre os bruxos aqui, os iniciados, eles vão buscando um diálogo, mas olha os gatinhos aqui embaixo brigando. É dizer, há sempre um conflito na carta, no arcano de paus, né? Sempre, mas não é um conflito como o 5 de espadas, não é um conflito negativo, é simplesmente um vamos, é um momento de divergência, é um momento de encontrar, de se colocar, cada um coloca as suas diferenças, falando gatinho brincando, aí vem branca aqui, a minha gata aqui, bota a pata dela com bastão. Ai, tô falando gatinho brincando e eu mexendo aqui com o bastão e ela bota a pata aqui, né, Branca? Aí vem o 6 de bastões, que é a vitória, né? Que é o triunfo. Embora a mulher esteja com a carinha mais séria, ele está com a cara mais alegre, ela está mais introspectiva. Aqui há uma realização, aqui é um processo iniciático que está começando, iniciando, já se cumpriu uma fase, agora está indo em direção a nova fase. Aí vem, acho interessante essa aqui também, essa é bem explícita, é o 7 de paus, que é defender o próprio território, olha que bonito, pastor alemão aí. Defendendo a própria mulher também está aqui, ó, armada com bastão, defendendo a sua casa, defendendo o que é seu. Aqui o 8 de bastões, que simplesmente ela trata do movimento, da ação. O 9 de paus, a autoproteção. O 10, né? O fardo, o cansaço já, né? O seguir em frente mesmo que as energias parecem estar esgotadas. Aqui essa que eu acho interessante, acho bonita, o pajem de fogo. Olha que bonito. As salamandras, elementos como se fosse o próprio fogo que tomasse vida, tomasse corpo. E aqui também o dromedário, o camelo com o cavaleiro de fogo. Acho bonito porque a imagem das pirâmides, como se ele estivesse explorando novas fronteiras. Olha essa rainha de fogo. Que diferente, gente. Bonita. Tivesse o interior de uma gruta. Agora, olha que interessante o rei de fogos no meio dos cristais. Como se ele tivesse um cristal de ferro no centro da Terra, no interior da Terra, né? No meio do magma vulcânico. Parece algo do centro mesmo. E aí vem as cartas de água, o Ás de Copas,
com essa água derramando, essa bênção derramando, né? Quase como se fosse parecendo a lua, uma cachoeira. As cartas, copas, eu acho que ele escolhe uma atmosfera um pouquinho mais escura por causa da questão da intuição e da espiritualidade que se relaciona às cartas de copas. O 2 de copas, a parceria, a comunhão dos iniciados. O 3 de copas, a celebração. O 4 de copas é um momento de introspecção. Às vezes até a crise, né, do iniciado. O 5 de copas, algo que se perdeu, algo que se apaga na jornada, lidando com as perdas, ritualizando, né, as perdas. Aqui o 6 de copas, voltando para o passado, para a infância, a inocência. O 7 de copas, as escolhas. O 8 de copas, o empreender a jornada espiritual. Essa também eu acho bem bonita. O 9 de copas, que ele fala de um sentimento de realização pessoal, interna da alma, sabe? Você estar bem com você mesmo, pleno, mesmo que ao redor não tenha mais nada, mas você consegue encontrar esse prazer no estar só, na solitude. O 10 de copas, que é a completude, né, dos afetos. O pajem de copas, a princesa, né, pode ser a princesa também. Olha os elementais. Aqui o cavaleiro de copas, o golfinho, que bonito. Ó, essa rainha que eu achei bonita, olha pra cá. Rainha de copas, embora ela seja meio séria, né? Normalmente a rainha de copas, ela não olha de frente pra gente, mas esse tarô aqui, ele tem uma coisa icônica assim nas imagens, que elas olham de frente pra gente, como se estivessem pousando. A rainha de copas, ela é mais introvertida, ela olha mais para a copa do que para as pessoas, né? Ela está olhando mais para as suas próprias emoções, para os seus próprios sentimentos. Mas ele quis dar essa pegada assim não sei, de pose. Aqui o rei de copas. Mais sério, realmente, o rei de copas. Parecem as algas aqui, os corais no fundo do mar. O ás de espadas. Eu gosto dessa questão aqui, ó, da noite e do dia, da dualidade. Esse eu acho bonito também. O 2 de espadas. Agora, o que eu acho interessante é porque espadas são as cartas mais críticas do tarô. E por isso elas costumam ser as cartas mais sombrias, mais escuras. E aqui ele inverteu, ele colocou as cartas de copas como mais escuras, mais sombrias, e as cartas relacionadas à mente, ele trouxe uma cor mais viva, né, mais lúcida. Talvez ele quisesse evidenciar a clareza da mente, né? Mesmo aqui o 2 de espadas, que alguns autores leem o 2 de espadas não como medo, mas como um momento de buscar a paz e a interiorização para poder tomar uma decisão, para avaliar possibilidades, né? Diante da dualidade. Aqui ele coloca as rosas brancas e vermelhas, são lírios aqui, e rosas vermelhas, né? A pureza e as paixões. O 3 de espadas, quando algo se perde e você vai trabalhar com aquilo que se perdeu, né? Com a dor, com ressignificar aquilo que se perdeu. Com a decepção. O 4 de espadas. Interessante que aqui ele coloca como se algo tivesse morrido de fato. Mas, e o sol lá esperando, né? Mas o 4 de espadas é um momento de pausa mental. Normalmente não há uma morte, é um momento de convalescência. O 5 de espadas é um conflito aqui, uma disputa.
uma marcação aqui de domínios. Essa que eu acho linda. Esse aqui é interessante, porque as cartas de espadas são tão claras, parecem cartas de copas. Por exemplo, olha um 10 de copas que passou aqui agora, o 10 de copas, 10 de copas, 10 de copas aqui, ó. Olha só, esse é um 10 aqui. Ó, um 10 de copas, que é uma carta de alegria, de plenitude, de realização. E ela é sombria. E olha a carta de 6 de espadas. Parece quase que o copas é esse aqui, que era a alegria, o contentamento e tal, mais do que esse daqui. Mas é uma questão do autor. Isso, e quando você lê o livro, faz sentido aquilo que ele coloca, né? Só que não faz menos sentido dentro de uma leitura mais tradicional. É claro que aqui a carta está autoexplicada, que você sai de uma água escura, de um terreno difícil, para ir em direção ao novo. Mas aqui ele bota muita alegria, muita plenitude no que se vem. Enquanto que na carta 6 de espadas, a gente sabe que o que vem é melhor do que o lugar que está se deixando. Mas é uma luz que se existe do outro lado, mas ainda há uma incerteza na travessia do que é que vou encontrar do outro lado. É quase como se fosse assim, uma travessia baseada na fé. Há um espírito de melancolia no 6 de espadas, né, na travessia. E aqui ele coloca já as pessoas, assim, as crianças já quase no estado meio que de euforia, né, com essa partida. Mas está tudo bem, é a interpretação do autor. Não é que foge totalmente aquilo que é o espírito da carta. Aí vem o 7 de espadas, que também está tudo bem, está agindo assim, se escondendo de algo, né, agindo ali a situação de risco, né? Eu preciso, não quero aparecer, não quero estar às claras, é que ela está escondendo de uma tempestade. Aqui tem risco se eu sigo adiante. O 8 de espadas, que é um momento de. Olha, é interessante, porque ela já traz nas cartas de. Provavelmente, ela enfoca os aspectos mais positivos das cartas de espadas e não os aspectos críticos da carta de espadas, porque olha só. Olha esse detalhe aqui na carta 8 de espadas. A carta 8 de espadas é uma carta de aprisionamento, onde ainda não há isso aqui que ela está fazendo, com a espada na mão, cortando as crenças limitantes em direção ao voo. Na carta 8 de espadas, a pessoa ainda está impossibilitada de fazer esse movimento. Ela ainda não vê. Seria uma solução do 8 de espadas esse daqui. A pessoa se virar e dizer, não, eu saio dessa situação, dessas crenças, eu corto com aquilo que me aprisiona. Mas aqui ela já está cortando, enquanto que a carta 8 de espadas fala ainda do estado de aprisionamento. Mas seria um lado luz, né? Seria uma saída para 8 de espadas. Aqui vem o 9 de espadas, que normalmente é uma carta. Aqui também, olha, a mesma coisa. Olha que interessante, porque aqui tem uma espada, aqui tem a mesma árvore que está lá fora. Só que parece que aqui ela está florescendo, não sei. O 9 de espadas fala muito dessa. Eu acho que aqui tá mais coerente, porque mostra a neve lá fora, a impossibilidade de resolver essa frieza, esse inverno que se tem lá fora, a impossibilidade de sair dessa situação, de resolver o que quer que esteja do lado de lá, e ela precisa lidar com essa angústia, né? De não poder resolver isso. Precisa buscar essa clareza, né? Aí vem o 10 de espadas, que olha interessante também como ela coloca como aspecto positivo aqui, ó. As espadas estão cravadas e aqui surgem as borboletas que vão emergindo. Então enquanto que o 10 de espadas fala de um encerramento de um ciclo, mas normalmente é um encerramento com dor. É uma decisão muito difícil de terminar com um ciclo de sofrimento. Mas ela já traz o término, o encerramento, mas logo seguido da transmutação, da energia positiva. Muito provavelmente essa carta dos enunciados, eles vão falar do poder da mente, né? Que a mente é que provavelmente ela vai trazer a libertação, a consciência, né? Talvez ele traga espadas, ele coloca mais como consciência do que como mente. Aqui vem o pajem de espadas, que é aquele o aprendiz, né? Que está dominando alguma arte e está começando a dominar o intelecto, sendo desafiado pelo seu próprio intelecto, pelas suas crenças. Aqui o cavaleiro de espadas, né, o guerreiro do ar, que vai defender aquilo que os seus conhecimentos para fazer outros voos. A rainha de espadas, a justiça,
né? Expressa na rainha de espadas. Aqui vem um rei de espadas. Então, se você não conhece, é um tarô mais difícil de você ler, tá bom? Você vai precisar consultar. Aí o Ás de Ouros, o 2 de Ouros. Olha os tons que ele vai mudar. A roupagem dos personagens vão ser modificadas de acordo com o naipe que ele estiver trabalhando. Então, a terra ele trabalha com verde. Olha aqui que bonito esse 3. Eu gosto muito desse 3, né? Que é mostrar as minhas habilidades, né? Eu estou aqui expondo as minhas habilidades para poder trabalhar em equipe, para poder servir a algo maior. Aqui vem um 4 de ouros. O 4 de ouros é uma carta de estabilidade, é uma carta de segurança, mas também de introspecção, como todos os 4, né, estão relacionados a um movimento mais introspectivo, com exceção do 4 de fogo. E uma introspecção, fechamento, né, da energia. O 4 de ouros também é uma carta mais ligada à contenção. Observem que os aspectos que ele trata aqui não são tanto aspectos materiais. É uma carta, é um tarô de bruxas. Então ele vai falar de iniciações, no campo da consciência. Por isso que as imagens não são tão explícitas. Olha essa aqui que interessante, que é o 5 de ouros, né? Mostrando a necessidade do despojamento, porque o 5 de ouros é a carta da falta. E esse 5 de ouros aqui é a mulher se despindo provavelmente para poder atingir um nível maior, né, de consciência. O legal seria a gente pegando o livro e vendo carta por carta, mas aí deixaria de ser uma resenha para ser um estudo dirigido. E isso fica para uma outra oportunidade. Aqui no canal estou querendo fazer algumas coisas, alguns movimentos, então quem sabe a gente chega nesse ponto aí, né? Mas eu faço isso nos interativos e na leitura. Quando eu faço interativos, eu abro, pego decks diferentes para fazer, ver o arcano do dia, estudar um arcano, e aí eu faço isso. Eu pego o texto daquele autor e a gente lê o texto, comenta. Mas hoje o vídeo já é bastante longo. O vídeo já está quase chegando a 1 hora, de 42 minutos. 6 de ouros, que é a carta da generosidade, né? Cuidado aqui, né, com aquilo que é da terra, com o que vem da terra. O 7 de ouros, que é o tempo de espera, de que a terra dê os seus frutos. O 8 de ouros, que é o autoaprimoramento, através de um trabalho repetitivo sobre as suas próprias habilidades, sempre aprendendo um pouco mais. O 9 de ouros, que é interessante que ela coloca um silêncio aqui, ela está meio de joelhos, como se estivesse, diz assim, olha, ainda não posso, a sensação que eu tenho quando eu olho é que você precisa agora ainda se domar, não dá para poder achar que você já chegou em algum lugar, você já avançou muito, mas você ainda tem um espaço para fazer, então precisa silenciar a mente, né? Usufruir daquilo que você tem para poder ainda avançar até o 10 de ouros, que é esse daqui. 10 de ouro, que é o cume da realização do iniciado. Ele entra em conexão, né, com todas as esferas da materialidade. O pajem de ouros, o desfrute daquilo que é a matéria. O cavaleiro de pentáculos. A rainha de ouros. Observem que os tronos, a gente vai vendo um pouquinho, a rainha de ouros, o trono dela é mais aconchegante, né? Mais orgânico. Olha o símbolo que está aí, ó. Parece o símbolo do ômega no útero, o rei de ouros. E olha o gnomozinho aqui, ó. Olha o gnomo e olha o gnomo aqui semeando a abundância. Quer dizer, se chegou,
a plenitude do domínio da matéria, né? O mago, o alquimista, cumpriu o seu objetivo de transformação daquilo que é o metal vã, o vil metal, em ouro, numa das nobres metais, né? Transformar os sentimentos, a ignorância, em conhecimento, em saber. Bem, é isso. E aí, o que você achou desse deck? Você se identificou de alguma forma com esse deck? É um deck que você iria adquirir para você fazer suas leituras? O que eu digo para você é que ele é diferente, realmente, ele é um deck bastante diferenciado, mas que é interessante. E, sobretudo, é o livro, né? Eu achei o livro bem bacana, gente. Deixa eu trazer aqui, deixa eu ver se tem. Acho que fica para uma outra ocasião, né? Mas faz muito sentido quando você tem um livro para você entender mais profundamente essas cartas, porque eu apresentando só as cartas tão diferentes assim, pode parecer para você, poxa, que tarô diferente, acho que não dá para mim, ou não, mas quando você vai ler o livro e você vai fazer a associação com as cartas, aí você vai entender a profundidade que o autor está trabalhando. É isso, aí me despeço aqui com vocês. Se você não segue o canal, olha aqui mostrando a minha coisa linda. Se você não segue o canal, sempre que eu estou mexendo com as cartas, vocês sabem que os gatos, eles, normalmente os gatos se sentem atraídos por energias assim positivas, por energias de tranquilidade, de paz. Para um gato dormir assim, ele precisa sentir muito bem. E meus gatos, bem interessante, eu tenho 3 gatinhos e normalmente quando eu estou trabalhando com as cartas, sempre tem um deles, sobretudo os 2 que eu criei, porque tem um que eu já peguei com quase 1 aninho na rua. E esses outros 2, um outro também foi da rua, mas eu peguei com 2 meses, pequenininho, menos de 2 meses. E essa daqui também eu trouxe, mas não veio da rua essa, né? Tinha uma pessoa que estava dando ela, a ninhada inteira. Então os gatos, toda vez que eu estou lendo as cartas, eles sabem que eu gosto, sabem que eu estou bem ali, eu fico relaxada, me sinto bem e tal. Então eles vêm de alguma forma, eles dão um jeito. Às vezes eu estou fazendo uma consulta para outra pessoa e aí ele pula na mesa e eu tenho que dar um jeito ali de conduzir a consulta com um gato enorme na mesa, porque são grandes, né? Olha o tamanho da gata. Olha o tamanho, gente, da gata. Olha para isso, o tamanhão dela. Hein? É gigantesca, uma carta perto dela. Olha o tamanho, ó. Uma gata grande mesmo. Então, assim, os gatos me ajudam muito a fazer essas leituras quando eu estou com eles, porque eu sei que eu estou relaxada, eles ficam relaxados também. Aí eles querem ficar perto do lugar onde eles se sentem bem, onde tem uma energia de paz para eles circulando. É isso, gente. Então, a gente continua se vendo por aqui. Comente, diga o que você achou e se você gostaria de que eu falasse de algum deck que eu não falei ainda, que não tem aí nas playlists, apresente o deck, sugira um deck que você acha interessante também eu adquirir e eu fico grata. É isso, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.